Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar de uma coisa legal pra caramba que é energia da vida. A gente tem que entender que o que vai diferir a gente de um cadáver é energia. Então, se agora você está vivo, você está pensando, você está respirando, é que você está fazendo muitas reações químicas. E essas reações químicas, para elas acontecerem, elas precisam de energia. Nós vamos entender que algumas reações elas absorvem energia, algumas reações liberam energia. E para poder entender de onde que vem essa energia na gente, a gente tem essa aula de hoje. Para poder começar, vamos entender o que é metabolismo. O corpo da gente faz uma série de reações. O conjunto de todas as reações químicas que o seu corpo faz chama metabolismo. Por exemplo, você acabou de comer um pão agora, pão é carboidrato. E nesse pão também tinha uma carne. Lá na carne a gente tem proteína. Quando você come, por exemplo, carboidrato e proteína, uma série de reações tem que acontecer para que você possa aproveitar esse carboidrato, para que você possa aproveitar essa proteína. Como assim? Primeira coisa, lá na sua boca já começa a digestão do carboidrato. Depois lá no seu estômago ocorre a digestão da proteína. E depois lá no seu intestino continua e termina a digestão do carboidrato e proteína. Aí você absorve. Daí, uma proteína, você lembra o que ela é? Uma proteína é um polímero de aminoácidos, tem muitos aminoácidos. Você vai digerir até aminoácido e vai absorver. Aí lá dentro do seu corpo, o que você tem que fazer? Você tem que construir, você vai construir todas as suas proteínas. Quando eu falo construir proteína, quer dizer o quê? Unir aminoácido. Unir aminoácido depende de reação química e essas reações químicas gastam energia. Então a gente tem que entender que tem que ter energia para a gente poder construir nossas proteínas, para a gente construir os nossos carboidratos. Lembra que lá na nossa célula, por exemplo, a gente tem na membrana plasmática proteínas e carboidratos. Esses carboidratos têm que ser construídos também. Então você faz muita reação química. Algumas reações químicas que você faz, inclusive, produzem substâncias que são tóxicas e depois você tem que transformar em substâncias não tóxicas. Então o tempo inteiro você faz reação química, o conjunto de todas as reações químicas que você tem, você chama de metabolismo, a gente vai chamar de metabolismo. Daí uma coisa importante pra caramba é entender assim, vamos imaginar que eu tenho uma substância A e ela vai ser transformada em B, depois transformada em C. Essas transformações dependem das enzimas, lembra disso? As reações, para elas acontecerem, elas dependem de enzimas. Caso não fossem as enzimas, as reações seriam muito lentas. Então, para A virar B, B virar C sem enzima, demoraria muito. Então, uma coisa bacana pra caramba é que a enzima 1, por exemplo, vai atuar para o A virar o B. Depois a enzima 2 vai atuar para o B virar o C. Existe uma diferença nas reações, algumas delas nós vamos chamar de anabolismo, o conjunto delas, e outras a gente vai chamar de catabolismo. Quando a gente pensa no prefixo ana, ana significa para cima, construção. Então as reações construtivas, eu pus entre aspas, mas que vão construir, a gente fala que elas fazem parte de um anabolismo. Já as reações que vão quebrar, elas fazem parte do que a gente chama de catabolismo. O conjunto das reações que constroem com as reações que destroem são parte do nosso metabolismo. Então o metabolismo ora constrói, ora destrói. É legal a gente pensar nisso daí. Uma coisa muito importante que a gente tem que entender é que o mundo ele tende a desordem. Então quando você por acaso você destrói, destruir é quando você está transformando, por exemplo, uma substância que é mais organizada em substâncias mais desorganizadas. Então, quando eu penso, por exemplo, em reações destrutivas, elas tendem a ser espontâneas, elas tendem a acontecer naturalmente, pois você está indo do mais organizado para o mais desorganizado. Então, as reações destrutivas, inclusive, elas liberam energia. Então, é legal a gente pensar nisso. Agora, as reações que são construtivas, elas absorvem energia. Porque você está indo do mais desorganizado para o mais organizado. Você está indo contra uma tendência natural do mundo. E para você conseguir fazer isso, então, você tem que fazer o quê? Gastar energia, tem que absorver energia. Daí, entendemos já o que é metabolismo, anabolismo, catabolismo. Eu coloquei um conceito aqui de energia. Energia é a capacidade de promover mudança. Essa capacidade de promover mudança pode ser através do trabalho, por exemplo. Então, eu vou caminhar aqui, eu estou gastando energia para poder caminhar, eu estou gastando energia para poder falar, você está gastando energia para poder piscar, me olhar, respirar. Então, a gente está provocando mudança. Essa capacidade de provocar mudança é energia. Algumas formas de energia podem ser utilizadas para realizar o trabalho, então. O trabalho que é caminhar, falar.
Então a gente está fazendo isso. Eu organizei aqui alguns tipos de energia, que vocês estudam isso com mais calma lá na física, né? Mas é importante a gente ter essa noção aqui agora para a gente usar na biologia. A lógica é a seguinte: uma energia ela pode ser uma energia cinética, ela pode ser uma energia térmica, ela pode ser uma energia potencial e ela pode ser uma energia química. Qual que é a lógica da energia cinética, térmica, potencial e química? Quando você pensa em energia cinética, a gente associa ela ao movimento. Energia cinética tem a ver com movimento. Então, por exemplo, se esse pincel está caindo, a gente pensa na energia cinética, energia associada ao movimento. Quando a gente pensa numa energia que é térmica, a energia térmica é um movimento aleatório de átomos ou moléculas. Quando você pensa na energia que é gerada então pelo movimento aleatório de átomos e moléculas, a gente fala que essa energia é uma energia térmica. Quando a energia térmica, por acaso, é transferida, a gente fala que é o calor. Então a gente chama calor de energia em trânsito. Por exemplo, existe uma energia térmica na minha mão, existe uma energia térmica no quadro, eu vou encostar aqui no quadro, a minha mão, eu estou sentindo a temperatura do quadro mais baixa do que a minha mão. Então minha mão começa a transferir agora energia na forma de calor para o quadro. Então quando transfere a gente chama de calor. Então existe a energia cinética, que é o movimento, e essa térmica, o movimento aleatório de átomos ou moléculas. E também tem energia potencial. A energia potencial, o conceito dela, energia que a matéria tem devido à sua localização ou estrutura. Por exemplo, vamos imaginar esse pincel, ele está aqui, ó. Vocês concordam que se eu solto esse pincel, ele vai cair? Então ele tem uma energia que a gente fala que é uma energia o quê? Potencial. Soltei, ele caiu. Aí virou energia cinética, energia potencial, aqui, ó, potencial cinética. Beleza? Existe uma coisa muito utilizada por nós aqui na biologia, que vai ser uma energia potencial que tem a ver com a estrutura. Quando a gente pensa, por exemplo, numa molécula, vamos imaginar uma glicose. A glicose tem uma estrutura que tem uma energia potencial. A energia potencial associada à glicose, associada a essa substância, nós chamamos aqui na biologia de energia química. Então, para nós, energia química, energia potencial disponível para ser liberada em reações químicas. Então, direto eu vou falar assim, ó, a glicose tem uma energia química, é uma energia potencial, que pode virar energia para a gente. Você está vivo aí agora, basicamente, porque você está pegando muitas glicoses e está utilizando a energia delas. Você está deixando de ter uma energia potencial química na glicose e está transformando. Falar em transformar, a gente tem que ver duas leis da termodinâmica aqui para a gente, de fato, entender esse processo. Quais são essas duas leis da termodinâmica? A primeira lei e a segunda lei. Vamos ver aqui que é bem interessante. A primeira lei fala o seguinte: a energia pode ser transformada ou transferida, mas não pode ser criada ou destruída. Então não tem como criar energia, não tem como destruir energia. A energia, então, do universo ela é o quê? Constante. Mas tem como transformar e transferir. Por exemplo, uma coisa bem bacana que a gente pode pensar é que quando eu encostei no quadro aqui, eu estou transferindo energia na forma de calor para o quadro. Então, é uma maneira de transferir. E as transformações de energia são a base da nossa vida. Por exemplo, quando você pensa numa planta, a planta tem a capacidade de transformar energia luminosa em energia química, na glicose. Claro que para isso ela vai utilizar gás carbônico, vai utilizar água. E nós temos a capacidade de transformar essa energia química, que era potencial da glicose, numa energia para a gente utilizar, para a gente poder viver, para a nossa célula realizar trabalho. A gente vai entender como que isso vai acontecer. A nossa célula realiza trabalho, às vezes existem cílios que movimentam, às vezes ela faz transporte na membrana. É bem importante a gente pensar nisso daí. Agora, além dessa primeira lei, tem uma lógica que é a seguinte, olha que interessante, ó. Aqui tem um alimento, por exemplo. Você comeu. Aí agora, depois que eu comi, eu vou começar a falar, a andar. Então, eu vou usar a energia que era do alimento para poder movimentar. Beleza. Além disso, eu vou liberar calor. Você já reparou uma sala de aula, por exemplo? Se tem 50 pessoas na sala, as 50 pessoas vão liberando calor e elas vão esquentando o ambiente. Chega no momento que você acha que, nossa, está muito quente aqui, tem que abrir a janela, tem que mudar. É por isso. Então, toda vez que você pega a energia do alimento, parte dessa energia do alimento no seu corpo vai virar movimento, por exemplo. E parte dela vai virar o quê? Calor. Só que uma coisa bem interessante é que toda vez que você faz uma transferência de energia ou uma transformação de energia, você vai aumentar o que a gente chama de desordem. Por isso que eu estou te falando que o universo ele tende a ficar o quê? Desorganizado. O universo ele tende à desorganização. Por isso, então, que se a gente faz uma transformação de energia, por exemplo, do alimento para o movimento, então uma potencial química para energia cinética, transformei energia. Ao transformar, a gente aumenta a desordem. Então, a tendência natural do mundo é aumentar a desordem. Por isso que,
Quando eu tenho uma reação destrutiva, que aumenta a desordem, ela não gasta energia, ela libera. E quando eu tenho uma reação que é construtiva, ela tem que absorver energia. Então a gente saca essa lógica que é bem importante. Beleza. Segunda lei da termodinâmica. Toda transferência ou transformação de energia aumenta a entropia do universo. Então, essa lógica de aumentar a desordem é que vai aumentar a entropia, a desorganização. Então, cada vez que você tem uma transferência ou transformação de energia, o universo fica mais desorganizado. Então, a gente aumenta a entropia. Então, essas são as lógicas para a gente poder associar com isso aqui. Então, uma reação destrutiva desorganizou, aumentou a entropia, liberou energia, é o natural de acontecer. Para fazer uma reação construtiva, você tem que ter um aporte externo de energia. Tem que vir de algum lugar. Aí que está. De onde vem? No nosso caso, seres vivos, vem desse cara aqui que chama ATP, adenosina trifosfato. De que a adenosina trifosfato é feita? Ela é feita de, olha aqui, ó. Isso aqui é uma pentose. Essa pentose, carboidrato, é a ribose. Então, a pentose dessa reação aqui, ó, ela vai ser a ribose. Além disso, ela vai ter uma base nitrogenada, que vai ser a adenina. E ela também vai ter o quê? Fosfato. Então, a gente vai encontrar aqui, ó, três que são três fosfatos. Então, isso daí vai ser fundamental, então, para a gente poder ter nossa energia. Quando a gente pensa, por exemplo, nessa molécula aqui, ó, que tem três fosfatos, tem a ribose, tem a adenina, ela fornece energia para o trabalho celular. Então, por exemplo, para fazer transporte na nossa membrana, por exemplo, para movimentar cílios, por exemplo, para construir, por exemplo, para fazer o nosso anabolismo. Então, a energia para a gente conseguir fazer isso vem do ATP. Como que isso funciona? Deixa eu te mostrar. Imagina que você tem aqui, por exemplo, um reagente, outro reagente, e eu quero juntar esses dois reagentes para formar os dois juntos, que são um produto. Agora, dá uma olhadinha para mim no quadro e pensa, nesse sentido da reação aqui, direto, a gente está indo do mais desorganizado para o mais organizado, a gente está organizando ou a gente está desorganizando? Se eu estou juntando, eu estou organizando. Estamos indo para o mais organizado. Ao partir para o mais organizado, então, a gente precisa de um aporte externo de energia. Precisamos de uma fonte de energia. Aí, de onde que vem essa energia? A energia, ela vai vir do ATP. Como que acontece isso? São três fosfatos. Quando a gente faz uma hidrólise, e você que já está estudando há mais tempo, já está com essa maldade, hidrólise, lise é quebra, hidro é água. A hidrólise, por exemplo, que vai acontecer aqui, ó, usando água, então a gente vai usar uma água e a gente vai quebrar aqui. Pense numa coisa, se eu estou quebrando isso aqui, também estou quebrando a água, eu estou fazendo o quê? Eu estou indo de uma estrutura mais organizada para uma estrutura mais desorganizada. De uma estrutura mais organizada para uma mais desorganizada é uma reação destrutiva, que libera energia. Essa energia liberada aqui, ela vai gerar condições de que essa reação aqui aconteça. O que vai acontecer? Sabe esse cara aqui, ó, esse fosfato? Esse fosfato ele vai acoplar aqui, ó, no reagente. E as duas reações, quando a gente fala reações acopladas, elas vão acontecer ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você faz uma hidrólise, que você quebra e libera energia, você gasta essa energia para poder fazer o quê? Para poder juntar esses dois reagentes formando um produto. Ao juntar os dois reagentes para formar um produto, a gente consegue o objetivo da reação química. Então a gente precisa de ter ATP o tempo inteiro. E uma coisa muito importante é de onde vem esse ATP, porque ao mesmo tempo que eu peguei e fiz uma quebra aqui, depois eu tenho que construir novos ATPs. Quando a gente vai construir novos ATPs, para isso, a gente vai depender de fazer uma reação que a gente vai pegar alguém que é mais organizado, a gente vai destruir, e quando a gente destruir, vai ter liberação de energia. Essa energia vai ser usada para poder construir os ATPs. A principal fonte de energia que nós temos são os carboidratos. Carboidrato é fonte de energia. Quando eu penso, por exemplo, em carboidrato, a glicose, por exemplo, ela vai entrar num processo que a gente chama de respiração celular, e as várias etapas da respiração celular são várias reações que vão destruir a glicose e vai transferir a energia potencial que era da glicose, energia química, para esse cara que é o ATP. Depois, o ATP sofre
a hidrólise e ao sofrer a hidrólise, ele libera energia para que você faça as outras reações, como por exemplo, para construir uma proteína, como por exemplo, você poder unir vários aminoácidos e construir suas proteínas. Algumas coisas muito malucas acontecem, muitas vezes tem deslocamento de proteína dentro da célula. Você tem uma célula, por exemplo, que vai fazer uma divisão celular. Para fazer uma divisão celular, você tem que ter deslocamento, movimento de cromossomos dentro dessa célula. Isso tudo gasta energia. Então é fundamental que nós tenhamos esse ATP. Nós também temos uma outra fonte de energia que pode ser o ácido graxo. Ácido graxo, lembra lá do ácido graxo mais glicerol, lipídio? Então ele também pode ser uma fonte boa de energia para a gente para fazer esse ATP. E no desespero, vamos imaginar que você ficou muito tempo sem comer, aí você ficou aquele tempasso sem comer, não está comendo nada. Aí o que pode acontecer? Você pode transformar os seus aminoácidos, e você lembra que o aminoácido é importante para construir proteína, né? Você pode transformar eles, sabe em quê? Em carboidrato. Você transforma, por exemplo, então, o aminoácido em glicose e depois usa para se manter vivo. Nós temos um estoque bem interessante de energia no corpo da gente. A gente tem carboidrato, por exemplo, livre, que é a glicose. A gente tem glicoses acumuladas no fígado, que são glicogênio. Nós temos também os lipídios e nós temos as proteínas. Então a gente vai usando. É possível que a gente consiga ficar vários dias sem comer. Mas caso acabe a energia, nós vamos entrar na tendência natural do mundo. Qual que é a tendência natural do mundo? Desordem. Se você não tiver ATP para poder fazer essas reações para você, para te manter organizado, sabe o que vai acontecer? Desordem, 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 você vai desaparecer. É o que acontece quando uma pessoa morre. Quando uma pessoa morre, ou então uma planta morre, qualquer um morre, existe uma lógica de fazer o quê? Existe uma tendência de desorganizar e desaparecer. Então essa é uma lógica importante. E para poder fechar, é muito importante a gente perceber que nós, seres vivos, a gente consegue transferir energia através da cadeia alimentar. Quando um ser vivo, por exemplo, mata o outro e come, ele está pegando a energia química desse ser vivo, energia potencial que estão nas moléculas dele. É isso que a gente faz. Então, quando você come, por exemplo, uma planta, ou quando você come um animal, é assim que você consegue. E a base de tudo são as plantas. As plantas, elas fazem fotossíntese e ao fazer a fotossíntese, elas vão converter energia luminosa em energia química. Quando você come, por exemplo, essa energia química, você está conseguindo o quê? Ou você está comendo a energia que a planta converteu, ou então você pode também comer um animal que comeu a planta. Assim, a gente mantém a vida. Mas nós somos uma ilha organizada no mundo que tende a ficar cada vez mais desorganizado. Beleza? Valeu demais, galera. Beijo!